Bem-vindo a mais um trabalho de filosofia. Bom, o tema de hoje vai ser filosofia e cinema. E é o que muitos não sabem, o cinema ele aborda questões da filosofia, como por exemplo a imagem, o movimento e o tempo. E em contraponto, a filosofia contribui para revelar os pensamentos dos filmes sobre o mundo e sobre o homem. E como o tema de hoje vamos falar sobre filme e sobre cinemas, no caso cinemas, vamos falar sobre o filme O Poço, que se passa numa prisão que, segundo os detentes, é um centro vertical de alta tensão, onde eles são alimentados por uma plataforma decente. E os quais uns estão em nível mais altos, que são os que comem mais, e os que estão em nível mais baixo, que fica com as migalhas. E até que um homem ele decide mudar o sistema. E só por essa sinopse você dá para imaginar o quanto esse filme aborda várias temáticas. E uma delas vamos falar sobre a solidariedade espontânea. Que o que é isso? Isso aí foi um termo utilizado pelo protagonista do filme ao se referir a cada dupla de cada andar, na tentativa de cada um racionalizar um pouco de comida e comer somente o essencial para que o seu próximo não passasse fome. E algo defendido por Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo, só existiria a alienação geral da sociedade se os indivíduos aceitassem abrir mão de alguns dos seus direitos individuais para beneficiar a coletividade, que foi algo defendido, como eu disse, pelo protagonista do filme, mas foi algo que não sofreu efeito. Então, como não sofreu efeito, ele teve que usar por meio da violência e da brutalidade, e por meio de ameaças para que as pessoas cumprissem aquilo que ele tinha determinado, que o que ele achava que isso seria certo. E podendo assim, a gente pode fazer várias analogias com alguns fatos da sociedade atual, e também como um feito tão conhecido no Brasil, que é a ditadura militar, que foi um feito totalmente ao contrário da solidariedade. E outro tema que queria abordar é sobre a sociedade corrompida. E a sociedade corrompida ela faz um link com esse tema da solidariedade espontânea, que vemos que as pessoas no poço elas só pensam no seu próprio umbigo, ignorando o que qualquer seja a dor do outro ou, no caso do filme, a fome. E por estar tão corrompido com a ética moral, as pessoas elas não se importam com isso e vivem de forma normal, como se nada acontecendo nas nossas vidas, enquanto outros não têm o que comer nem o que sobreviver. E é isso que nós vemos no mundo atual. Poucos têm muito e muitos têm pouco. Que é algo também defendido por Rousseau, que ele iniciou um pensamento que o levaria a concluir que toda desigualdade se baseia na noção da propriedade particular, criado pelo homem e o sentimento de insegurança com relação aos demais seres humanos. Há uma relação entre o céu e o inferno no filme, onde o número de andares seria uma analogia entre o céu e o inferno, onde o número zero seria o céu e onde é colocada a comida, e o andar de número 333, o último andar, seria o inferno. Que se você multiplicar por 2, que é a quantidade de pessoas que habitam os andares, daria o número 666, que muitos acreditam que seja o número da besta, fazendo assim uma aproximação entre o céu e o inferno, e a comida que começa a ser distribuída do andar 1, que é colocado do andar 0, seria a partir dos desejos dos indivíduos. Uma coisa que o personagem ele é similar ao Don Quixote, o livro que ele leva para poder passar um tempo com ele dentro do poço, onde suas características são parecidas. Um exemplo seria o seu idealismo. Uma coisa que aparece no filme, se fosse fazer uma menção literária, seria a Divina Comédia de Dante, onde existem os 7 pecados capitais. Seria a luxúria, a soberba, a preguiça, inveja, gula, a avareza e a ira. Aristóteles, ele diz que a virtude está no meio, e os extremos seriam os vícios, o vício do excesso ou da falta. E o meio termo é o meio, que seria uma coisa boa, seria entre esse meio. Outra coisa que aparece no filme é a sorte, que você pode relacionar à deusa da fortuna. E Maquiavel dizia que metade das coisas dependem de nós e a outra metade depende da sorte. Isso se pode perceber. Um exemplo é os andares, os próprios andares, onde você pode acordar em um andar bom ou um andar ruim.
O que acontece uma vez por mês, porque é meio que sorteado, você nunca sabe se você vai acordar em um andar bom ou um andar ruim. Um exemplo seria as pessoas que têm sorte seriam as pessoas que acordam entre o andar 1 e o andar 50, que é onde a comida chegaria ali de uma certa forma de maior quantidade, por mais que as outras pessoas já teriam comido e você comeria só as sobras, ainda teria bastante comida para você poder se alimentar. E a partir do nível 51 já começaria a ficar mais escasso. Então essas pessoas aí seriam as azaradas, digamos assim. Ao perceber que se todos do poço racionassem a comida, todos sobreviveriam, certas tentativas de conscientização começam por parte de alguns personagens, o que não é aceito pela grande parte das pessoas dali, porque quem estava no andar de cima não via sentido em dividir a comida com quem estava no andar de baixo, já que não sabiam em que andar estariam no mês que vem. Kant dizia que, a partir do dia em que o homem começa a falar em primeira pessoa, ele passa a pôr seu querido eu na frente de tudo, e o egoísmo progride incessantemente. Ele classificava o egoísmo em três tipos: o egoísmo lógico, o estético e o moral, onde o que podemos presenciar no filme é o terceiro tipo, o egoísmo moral, que ressalta o indivíduo que restringe todos os fins a si mesmo e não vê utilidade no que não lhe traz proveito, visto que alguns dos que não queriam compartilhar a comida não viam que proveito aquilo poderia trazer para eles mesmos do futuro, e não viam como esse tipo de ação poderia mudar o modo como funcionava aquela estrutura ou a convivência entre os residentes do poço. O protagonista do filme se vê meio perdido em seu primeiro dia no poço. Ele não entendia como as pessoas dos andares mais profundos ainda sobreviviam, mesmo com quase nenhuma comida chegando até lá, quando, em uma conversa com seu parceiro de cela, descobre que o canibalismo não é algo que seja descartado naquele ambiente. De início, ele fica horrorizado, pois um ser humano em plena consciência ética e moral jamais faria isso, certo? O problema foi que esse pensamento persistia enquanto ele estava em níveis superiores, ou seja, níveis onde a comida ainda chegava em abundância. Só quando o protagonista é colocado em situações extremas de fome e luta pela sobrevivência que ele é obrigado a abandonar costumes e crenças que julgava certo e começa a agir conforme as circunstâncias o obrigavam, pois somente fazendo o errado continuaria vivo. Existem muitas boas reflexões filosóficas nesse filme, e eu acabei, enquanto assistia ao filme, eu me lembrei de algumas e acabei ligando alguns pontos. O primeiro ponto que eu liguei foi o aforismo do Plautus, que era um dramaturgo romano, só que ela acabou ganhando fama com o Thomas Hobbes, que é o homem é o lobo do homem. Ou seja, não existe uma metáfora dentro desse aforismo. É simplesmente o homem é o lobo do homem. O homem é um animal que ameaça a sua própria espécie e que ele tem a capacidade de, do mais forte se aproveitar do mais fraco. Tem o instinto de defesa, tem o instinto de ataque, tem o instinto selvagem que é aflorado no momento em que se precisa. E é exatamente isso que o filme tenta trazer. E já ligando com outra coisa que eu percebi, que o filme também lembra um pouco o Charles Darwin, com a origem das espécies, que falam sobre que somos animais que se adaptam ao ambiente e que ele vai prevalecer o mais forte. Ou seja, quando a fome fala mais alto, a civilização ela vira apenas uma fachada. Ali é só apenas uma fachada. Que o corpo é um animal como outro qualquer, e se for preciso, vai partir pro canibalismo. Porque se for preciso, vai ter que se alimentar, vai precisar se alimentar. Então é comer ou ser comido. E o filme realmente trata disso. O filme trata dessas duas coisas. O homem é o lobo do homem. O homem, necessariamente, quando se tem a necessidade de atacar, ele ataca. No momento em que ele tem a capacidade e que ele percebe que vai ser atacado, o instinto selvagem dele tem que fazer com que ele ataque de volta. E
A Origem das Espécies do Charles Darwin, onde ele fala que somos animais que se adaptam ao meio ambiente e vai ali prevalecer o mais forte. Ou seja, onde a gente está vivendo, a gente vai ter que se adaptar e vai procurar algum jeito de sobreviver. E no filme, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas passam por necessidades, elas precisam se alimentar. E quando não se tem comida neste lugar que você precisa se alimentar, mas existe outra fonte de vamos dizer, comida assim, né? Existe outra pessoa, vai existir canibalismo porque é uma luta por sobrevivência. Então é aquilo que eu falei, é comer ou ser comido. Isso é o ambiente natural do filme, isso é o ambiente natural da, da vida selvagem, da vida de todo animal. O ser humano, por mais civilizado que ele seja, no momento em que ele é pressionado a fazer tal coisa, que ele não é, que o instinto padrão, que o instinto ético e moral não faria, ele é acometido a fazer. Então, é exatamente isso que eu queria retratar do meu ponto de vista do filme. Esses dois pontos, que o homem é o lobo do homem, que é o aforismo do Thomas Hobbes, e a origem das espécies do Charles Darwin, que vai dizer essas duas coisas.